Ok. Bem-vindos a nosso sexto sessão de falando sobre lidando com trauma, luto e perda. Eu estava conversando um pouco com o grupo antes de começar a aula de maneira formal, pensando que mais ou menos vamos terminar em 2 sessões mais. Possivelmente, se não, se tem muitas perguntas ou coisas para conversar, 3 por muito. E logo vamos ter uma semana de descansar. E aqueles que têm interesse em uma última aula de como acompanhar alguém, como ajudar alguém que está passando pelo luto, quais são algumas coisas de ter em mente de como ajudar. Podemos falar sobre isso, mas lembra, estamos consolados para consolar. Então, se você precisa de consolação, este curso primeiro é para você caminhar seu próprio processo, ah, processar, falar com Deus, falar com outras pessoas, identificar o que está acontecendo com você. E começando hoje, vou estar falando algumas ajudas de como processar o luto, como expressar. Temos estado fazendo umas tarefas que ajudam a identificar e externalizar, e vamos identificar mais coisas hoje que ajudam no processo de passar pelo luto. Então, vamos orar para começar. Bem-vindos aqueles que estão vendo por YouTube depois, e bem-vindos aqueles que estão presentes aqui na classe, na aula. Então, vamos orar e logo vamos olhar a sessão de hoje. Pai querido, muito obrigada pela sua oportunidade de convidar o Senhor, de ser nosso consolador, de nos levar nesse processo humano que até o Senhor expressa na palavra com várias pessoas, expressa e nos ensina através da sua palavra como chorar, como gritar, como expressar, como abrir nossos corações, porque Pai, eu acho que o seu convite para nós é abrir o coração, ser honesto com o Senhor, não fingir, mas ser autêntico, como Davi, o homem conforme o seu coração. Então, Pai, eu peço para meus amigos que estão presentes e que estão vendo esta gravação, que o Senhor ministra, dá para eles, Senhor, revele para eles a permissão para fazer o luto, que não é falta de fé, não é falta de confiar no Senhor, senão, na realidade, fazer o luto requer coragem, requer confiar, com fim, que não é para sempre, que tem a consolação do Senhor, que tem o Senhor agindo no processo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor dá para eles o descanso de saber que podem fazer esse luto na sua presença e pode encontrar o Senhor nesse processo, surpreendendo eles com teu amor, surpreendendo eles com sua graça, surpreendendo eles com a consolação do teu Espírito Santo e surpreendendo eles com o novo que o Pai está fazendo nas suas vidas. Obrigada, Pai. Eu peço que hoje o Senhor ajuda o meu portunhol, as minhas limitações, e que o Espírito Santo revele aún mais além daquele que eu estou conseguindo comunicar. Que o Espírito Santo comunica a sua verdade pelos corações dos meus queridos amigos e irmãos brasileiros. Obrigada, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a semana passada terminamos falando dos estágios. Eu quero, antes de falar a sétima estágio, que é, na realidade, o quinto, com a doutora Elizabeth Kubler-Ross.
que é a aceitação, mas quero tocar um pouco o assunto de depressão. O assunto de depressão, falamos sobre isso, não podemos correr no processo de depressão, não podemos dizer já não devo sentir deprimido, mas também é importante reconhecer, como uma amiga mandou um artigo para mim que ela escreveu, podemos idolatrar a depressão, idolatrar o sofrimento, podemos ficar tão ligado pelo sofrimento, pela tristeza, com a depressão, que esse chega de convertir em uma identidade. Então, queremos ter o cuidado de reconhecer se estou deprimido por anos e anos, e reconhecer que essa depressão não é normal, que talvez estou presa no estágio de depressão e preciso de ajuda para sair desta depressão. Se estou lutando com pensamento de suicídio ou de querer me fazer dano, eu preciso procurar ajuda, porque esse não é saudável no estágio de depressão. É normal sentir, já não quero viver por uns dias, mas a diferença de depressão química e depressão que tem a ver com luto, e que a depressão com luto, estou disposta de procurar ajuda, de procurar pessoas, de me ouvir, pessoas que têm passado a mesma coisa, para falar com eles, para perguntar como eles sobreviveram. Estou disposta de receber visitas de pessoas e me deixar abraçar por eles. A depressão química começa de isolar a pessoa, que a pessoa não quer estar com ninguém. Ou a depressão que não é saudável, a pessoa não quer nunca estar com ninguém. Se você está sofrendo isto, procure ajuda, procure falar com alguém que pode orar com você, alguém que pode caminhar um processo de cura, de oração, de chorar com você, de ouvir você, porque não queremos ficar presos na depressão. A tristeza, sim, pode durar por anos, mas algumas pessoas ficam clinicamente deprimidos e incapazes de funcionar. Se estamos ficando assim, precisamos procurar ajuda, ok? É preciso, neste caso, ajuda profissional. Minha família tomou antidepressivos por um período enquanto enfrentava o luto. Algumas pessoas precisam fazer isso no processo, mas não queremos ficar anestesiando o dor. Precisamos sentir o dor para processar esse dor, para poder sair do outro lado. Então, não queremos anestesiar o dor até o ponto que não estou sentindo, que estou fugindo ou escapando do dor. Então, uma coisa que precisamos lembrar é que nossa identidade não é baseado em nossas perdas. Não somos a viúva, a pessoa divorciada, a mãe ou o pai que perdeu o filho. Sim, vivimos isto. Mas Deus quer nos dar uma identidade baseada nele, baseada em quem somos nele. Então, não queremos nos fazer um matrimônio com nossa depressão e abraçar a depressão como parte de nossa identidade. Queremos reconhecer que vai passar, vai melhorar a vida, não vai durar para sempre. E que nossa identidade, sim, sempre vamos sentir saudade daquela pessoa que perdemos, mas nossa identidade não é baseada naquele que temos perdido. Não somos vítimas, nem somos em Cristo sobreviventes.
Nossa identidade é de vencedores. Talvez não sentimos isso, não temos descoberto ainda. Fazendo o processo, mas é ter esse reconhecimento de não deixar a depressão chegar de dar uma identidade para mim, ok? Aquele que perdemos aconteceu, nos afeta, sempre vai ser parte de nossa vida, mas somos mais de nossas perdas. Nossa vida é mais que a perda. A perda sempre vai fazer parte da vida, mas temos outras partes da vida que Deus quer que descobramos no processo. Então, essa é uma parte de ter em mente com respeito à depressão. E é lembrar, tudo vai melhorar, não é para sempre. Sim, a perda sente no momento, a depressão sente no momento que é para sempre, que nunca vai passar. Mas não é uma verdade, vai passar. Especialmente quando fazemos o trabalho de processar essa depressão, de falar, de caminhar, de ficar caminhando e aprender como processar esta, que vamos chegar de falar um pouco hoje, ok? Então, agora vamos olhar a próxima estágio, que é a aceitação. Este disse submissão, mas é mais bem quando eu chego ao momento, e vocês têm as notas da semana passada que eu mandei. Eu não mandei novas notas para hoje, mas vou usar as notas da semana passada. E se vocês querem aquele que estou usando no PowerPoint de hoje como notas, faz uma nota no grupo, eu posso colocar em Word para mandar para você como notas. Mas hoje vamos falar sobre aceitação. Aquele que diz nas notas que vocês têm é: aceitação envolve submissão à nova realidade. Este é o estado de equilíbrio emocional alcançado após o tumulto de grandes mudanças. Exemplo, a perda, a privação de algo, o fim de um relacionamento, a perda de uma forma de vida, até envelhecendo, uma forma de perda da força do corpo, da energia que você teve como jovem, umas mudanças hormonais, é uma forma de perda também, ou de privação. Então, uma pessoa é capaz de lidar com uma forma mais real com seu novo status na vida. O perdão de tudo o que está envolvido é a chave para a transição, para a aceitação. É normal, em certo sentido, que eu esca, mesmo na fase de aceitação. Não é que já não sinto triste, que já estou feliz, já estou com muita esperança e muito ânimo, mas estou me ajustando pela nova realidade. É como isso. Eu tenho um amigo que perdeu a esposa dele com câncer. E ele falou: eu tive uma imagem de como ia ser minha vida. Já na minha mente era como um quadro, uma pintura do meu futuro, dos netos, compartilhando netos com minha esposa, envelhecendo com ela, viajando com ela, enfrentando os anos de júbilo com ela. E agora eu tenho um novo quadro, uma nova pintura, que eu preciso ajustar a minha mente, que esta pintura já não é minha realidade, mas a nova pintura é minha realidade, que é uma pintura sem ela, mas com outras coisas. E o processo de aceitação é ajustando e reconhecendo, aceitando que minha vida não tem volta atrás. Não posso recuperar aquele que eu perdi. Estou começando a enfrentar
o que vai ser minha vida de nova forma, daquele que vai acontecer agora, que é uma nova pintura, uma nova maneira de perceber o meu futuro, sem também chorando e processando os sonhos que eu tive do futuro com essa pessoa, aprendendo a aceitar que esses sonhos não vão acontecer e começando a descobrir quais são os novos sonhos para o novo futuro que vou ter. Então, nesta fase, a pessoa pode falar sobre sua perda. Enquanto ele fala sobre sua perda, não há mais negação, culpa, espiritualização ou racionalização das coisas. Mesmo que você não entenda a perda, a paz com Deus, com você mesmo e com outros. A aceitação proporciona uma sensação de esperança, apesar da perda. Também traz uma sensação de encerramento do capítulo de nossas vidas, quando aceitamos que nossas vidas sempre serão afetadas ou redirecionadas pela perda. Então, lembra uma coisa para ajudar você a identificar se você está experimentando esse estágio de aceitação, é isso. Se você pode falar daquele que você perdeu, você está aceitando a realidade. Se você ainda tem relutância em discutir ou falar sobre o assunto, esse não é uma solução. Se você está evadindo conversar ou falar sobre isso, provavelmente você não tem abraçado plenamente este estágio de aceitação. Ok? Então, alguns outros pontos. Esse é o estágio final do processo. Não é que você entra isso e já não vai experimentar os outros estágios. Vou mostrar depois que tem uma bagunça de tudo. Mas você começa de aceitar, talvez você volte de sentir a negação, ou a culpa, ou a raiva. E você volte de aceitar um pouco mais. E é um processo de aceitar pouco a pouco essa realidade. E você chega a um momento que você reconhece que você tem aceitado mais que antes a nova realidade da sua vida. Não é que você não chora aquele que você perdeu, não é que você não tem saudade da pessoa ou da coisa que você perdeu, mas você está aceitando que já não vai recuperar isto na sua vida e você pode estar bem, pode continuar, pode enfrentar novos aspectos da sua vida, ok? Você, neste estágio, chega ao fim do luto ativo, do luto que você está decidindo fazer o luto, mas não significa que você se esqueça da perda. Você pega o presente da vida e do amor com o que perdeu, e você coloca os dois no coração e segue em frente. Você tem um lugar para essa pessoa ou essa coisa, mas vai colocando este lado a lado com o amor que você está recebendo no processo. Aceitar é enfrentar a realidade da situação, mesmo que não se sinta feliz, e aceitando que esta é a minha nova realidade, eu aceito. Não vou resistir, não vou reagir, mas aceito. Essa é a minha nova realidade. O tempo não vai curar, mas o tempo será gentil. O tempo será amável. O tempo será carinhoso com você, ok? E vou ver se eu tenho aqui as notas. Aqui. Eu adicionei novas notas hoje, estava trabalhando. Minha mãe falou, o que você estava fazendo todo dia? Eu falei, estava preparando para a aula com os brasileiros.
No aceitação, você começa de enfrentar sua própria mortalidade. Esta vida não é permanente. Você começa de aceitar isso também. Você começa de abraçar o novo quadro, a nova imagem de como vai ser a sua vida. Ainda se não se sente bem com isso, é uma olhada honesta à realidade da sua nova vida, de sua vida de este ponto para até o futuro. Não é ignorar a sua perda, mas significa aceitando o bom e o mal do presente para poder começar de olhar até um futuro. É onde você começa de aceitar a responsabilidade pela sua vida. Se você perdeu uma pessoa que ajudou você muito, é aceitando a responsabilidade que agora você tem que enfrentar essas coisas, que você tem que aprender a lidar com isso. E você começa de se adaptar com essa nova realidade. Você começa de obrar, de agir para cumprir com as coisas que você precisa fazer. Talvez no momento de luto você não teve forças de pagar as contas do banco, você precisava amigos ajudando, de organizar a casa, de lavar a roupa, de cozinhar pela família, você precisava de ajuda. Mas nesta parte de aceitação, você começa de assumir de novo as responsabilidades de fazer, de agir na sua vida, de lidar com a vida e cumprir. E esse cumprir faz você sentir um sentimento de êxito, um sentimento de satisfação, que vai ajudar a ter com a saúde mental de você. É quando, nesse estágio de aceitação, você está disposto de mudar o seu comportamento pelas necessidades de outras pessoas. Porque no processo de luto, você está muito focado em você mesmo, nas suas necessidades, no seu dor. E você não é tão capaz de ajudar outros. Mas quando você está chegando para este estágio de aceitação, você começa de girar para também poder ajudar outros, também ter uma flexibilidade quando outra pessoa precisa de algo, você não fica demandando aquilo que você precisa, mas você começa de ajudar outros também. Também você reconhece nesta fase que você começa a sentir um contentamento em meio da perda da sua vida. Você tem um contentamento em enfrentar a vida de novo. Você saiba que a vida mudou para sempre, mas é quando você já está se adaptando pela nova forma de vida. Talvez você tenha novas prioridades. Talvez você tenha novos relacionamentos. Talvez neste estágio você abre mão de coisas ou responsabilidades que você teve antes. Talvez você não tenha que cozinhar todos os dias, porque se você acaba vivendo só, você não tem que cozinhar por outra pessoa. Talvez muda um pouco a sua prioridade com isso. Não de não comer bem, mas de não ter que preparar algo todos os dias, ou não ter que fazer certas coisas que antes você fez, para poder se dedicar para algo novo, alguns novos gostos. Talvez uma comida que você nunca comeu, porque essa pessoa não gostou daquela comida. Agora você tem a possibilidade de comer e desfrutar algo novo que você sacrificou neste relacionamento.
esse pode significar, esse estágio de aceitação, que tem mais bons dias que dias maus. Pode ser que este é o começo de você descobrir, estou começando de aceitar essa nova realidade, que já é menos forte a raiva, a culpa, culpando outros, a tristeza, pouco a pouco são menos fortes. A luta de algumas pessoas é não quero abrir mão da depressão, porque de alguma forma sentir depressão é como reconhecer o valor dessa pessoa para mim. É como não esquecer da pessoa. Mas a realidade, quando você abre mão da tristeza, você pode lembrar a pessoa em outros aspectos. Você pode honrar a sua vida de outras maneiras. A tristeza não faz a pessoa mais real para você, só que escraviza você de não viver uma liberdade que essa pessoa queria para você de viver. Neste estágio de aceitação, você fica contente com o plano de Deus para a sua vida. E você descobre que você tem mais coisas para viver. Novas coisas que Deus tem para você, que Deus fala para você. Eu tenho planos para você, tenho um futuro, uma esperança para a sua vida. A sua vida não acabou. Eu tenho algo mais. Estágio, começamos de abraçar e ter algo de esperança com aquele novo que Deus quer trazer para a nossa vida. E temos coisas para qual viver. E trabalhamos nesse estágio nosso relacionamento com Deus. Okay? Esse é o estágio de aceitação. E este é o parte como finalizando o luto, quando realmente abraçamos essa aceitação. Outra vez, não significa que nunca vamos sentir tristeza, ok? Só que estou aceitando e abraçando a nova realidade da minha vida. Temos adicionado uma fase chamada resolução. Essa é a minha fase, o meu estágio preferido. Porque resolução tem a ver com aquele que Deus faz. Então, resolução, disse nas notas que mandei para vocês, é chegar a uma resolução com nossa identidade em Cristo e experimentar seu amor, alegria, paz e aceitação. Experimentar Cristo como nossa vida. Essa é a única maneira de viver a vida cristã vitoriosa que pregamos e ensinamos. Resolução é quando Deus traz a revelação desta união. Vocês lembram, eu comecei esse curso falando sobre nossa união com Deus, sobre que Deus é nosso lar, sobre que Deus é nossa esperança. Ele durante o processo de luto, algo em nós está clamando para Ele. E esta resolução é quando Ele nos encontra neste clamor, quando Ele se revela, quando Ele traz coisas inesperadas neste processo. Então, este é o ponto onde Jesus encontra você em sua dor. E agora você se lembra a sua dor, mas lembra a sua dor com a presença dele. E ele traz paz, ele traz integração, ele traz restauração, ele traz redenção no meio do seu dor, ele traz consolação. E sua vida agora está mais profundamente conectada com ele, ainda no seu dor. Perdão. Vou dar um exemplo da minha vida.
eu perdi meu pai quando eu ia cumprir 4 anos de idade. Eu achei que não afetei minha vida. Eu falei por anos, não, eu era muito criança, não afetou minha vida. Mas esse foi uma criança, eu não sabia como processar esse dor. Então, eu aprendi uma negação, que eu pratiquei toda a minha vida, muita negação. E quando eu tive 28 anos de idade, eu procurei aconselhamento dizendo por que eu tenho tantos problemas nos meus relacionamentos. E orando no processo de aconselhamento, Deus revelou que eu senti abandonado pelo meu pai e que eu, nos meus relacionamentos, eu controlei e manipulei para não voltar de experimentar abandono. Então, o que estava acontecendo? Eu tivesse negado o relacionamento, a perda do meu pai, eu estava tentando fazer ele barganhar, negociando, tentando de negociar, fazendo tudo certo, complacendo, agradando, fazendo tudo para servir nos meus relacionamentos, para dizer, olha o tão bom amiga que eu sou, o tão bom noiva que eu sou, você não pode me abandonar. Então, foi o estágio de luto, de negociando, de barganhar, de negociar para recuperar aquele que eu tivesse perdido, o relacionamento tipo que eu tive com meu pai, que eu era o centro do mundo dele. Só que com amizades adultos, eu tentei de ser o centro do mundo deles. Este não é um relacionamento maduro. Não é um relacionamento adulto. Então, o que estava acontecendo? Eu estava carregando os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu não tivesse feito o luto do meu pai. Então, minha conselheira falou: você está com muito raiva com Deus por causa da sua perda do pai. Você precisa falar com Deus e tirar e expressar esse raiva com ele. Ele já sabe que você está com raiva, mas você fechou a porta com ele e você tem um muro entre você e ele, porque você não está sendo honesta com ele. Você precisa expressar essa raiva com ele. Então, eu decidi fazer um dia. Eu expressei tudo essa raiva com ele. Eu gritei, eu estava num carro de uns amigos, eu era missionária, estava em Jocum, e uns amigos prestaram o carro deles e eu me fechei dentro do carro. Eu gritei, chorei, xinguei, falei, tirei, expressei tudo esse raiva com Deus. E eu estava dirigindo o carro até umas montanhas com um vale dentro das montanhas. Eu saí do carro, eu me lancei sobre o chão, sobre um terreno ali na vale. E eu fiquei chorando, quietinho. E Deus deu para mim 2 visões, e são tão preciosos para mim. Este foi a resolução de Deus, a ministração dele. Ele mostrou ele como um pai muito grande e eu como uma criança bem pequena. E ele me abraçou, ele me colocou no peito dele, abraçando, e ele comunicou: entendo, filha, entendo a sua raiva. Eu não vou rejeitar você. Entendo que você está com raiva pelo dor, porque a raiva não é o problema, é que você está muito ferida. Você tem muito dor, muito profundo. Ele somente me abraçou, ministrando o consolo dele. Logo, neste mesmo cena, depois de me mostrar ele me abraçando, mostrou uma imagem, porque meu pai faleceu num acidente. E ele mostrou uma imagem para mim de eu como criança, olhando pela janela até o caminho onde meu pai faleceu. Eu estava na casa deles, como criança,
olhando pela janela, e de alguma forma eu estava esperando e desejando o volto do meu pai, que não ia voltar. E Deus deu nesta visão, ele mostrou para mim. Jesus vem, ficou ao meu lado, colocou o braço dele ao redor dos meus ombros e ficou olhando comigo pela janela. Então, ele mostrou para mim, Lauren, você não estava só. Eu estava com você. Eu estou acompanhando você. Esse trouxe para mim um consolo. Esse trouxe para mim essa resolução de que ele está comigo. Ele é a minha fonte de vida. Ele é o meu consolador. Eu não estou só. Eu estou acompanhada. E com isso eu posso começar de aceitar e ser ministrada para ele. Então agora, quando eu lembro a perda do meu pai, eu lembro Jesus me acompanhando. Eu lembro o pai me abraçando. E eu lembro que eu posso expressar qualquer coisa que eu preciso expressar para Deus, porque Ele entende o dor de nós, e Ele quer entrar e estar conosco neste ponto, e esse traz resolução. Então, vou falar mais além, nas últimas aulas, vou falar mais sobre os milagres de Deus, sobre as coisas que Ele faz, porque Ele tem feito mais coisas na minha vida, tem feito coisas para minha irmã, tem feito coisas para outras pessoas, e eu acho que Ele tem milagres para você, esperando encontrar você. E ministração da sua presença, da sua vida, essa resolução de você descobrir, eu estou nele, ele está em mim, eu não estou só. Eu posso enfrentar isto porque estou com ele. Então, quero falar como funciona o luto. Funciona assim. Tem os círculos aqui com raiva. Aqui vou usar o mouse. Aqui tenho a raiva e culpando outros. Tenho a negação. Tenho a culpa e barganhar, tentando de recuperar isso. Tenho aceitação e resolução. Tenho aqui tristeza e depressão. Então, eu posso começar sentindo impacto e negação. Mas pode ser que ao mesmo tempo eu estou sentindo raiva. Ou pode estar sentindo raiva e somente raiva. Ou pode ser que estou onde esses círculos estão cruzando, posso estar sentindo raiva e ao mesmo tempo tristeza e depressão. Ou pode estar aqui sentindo um pouco de negação e impacto, um pouco de raiva, um pouco de tristeza. Posso estar aqui experimentando um pouco de negação e um pouco de aceitação e resolução, mas um pouco de culpa e tentando barganhar. Veja que não é uma ordem, não é que sinto impacto, logo raiva, logo culpa, logo tristeza. Não é assim. Você pode estar experimentando tudo de vez, ou um pouco de tudo, um pouco de uma coisa, um pouco de 3 coisas, um pouco de 5 coisas. Então, não é uma bagunça de emoções. E é desempacar e reconhecer o que é aquele que estou experimentando, o que estou sentindo. E poder pensar sobre os seus sentimentos e pensamentos. Esse vai ajudar você a processar o seu processo de luto. Quero mostrar outra maneira que funciona. Quero que você imagine que aqui tenho uma escada em espiral e uma escada de dor que você, quando você sube uma escada assim, você está dando voltas e você está fazendo uma espiral. Então, você começa, por exemplo, sul, vai para o este, vai para norte, vai para ocidente e logo para sul, sul, logo para este, para norte, para oeste,
Mas você é um círculo, mas você ao mesmo tempo está subindo, está indo de baixo para cima. Então, vamos olhar como esse pode funcionar. Pode ser que você sente negação, mas você começa a experimentar raiva. E você começa a processar a raiva, e logo você experimenta culpando e barganhando. E você começa a lidar com isso, e você outra vez sente raiva. E você pensa, mas já senti raiva. Outra vez estou sentindo raiva, não estou avançando. Mas veja que você sim está avançando. Logo você experimenta um pouco de negação. E logo um pouco de depressão e tristeza. E você experimenta outra vez raiva. E você diga, mas eu já senti raiva, porque de novo estou experimentando raiva. Não estou avançando. Mas olha, sim, você está avançando. Outra vez você sente culpa, negação de novo, tristeza. Você fique avançando, mas você começa a experimentar um pouco de aceitação. Ok, estou aceitando minha realidade, mas outra vez estou com raiva. Sinto raiva com isso. Outra vez tento barganhar. Outra vez um pouco de aceitação, um pouco mais. Mas de novo a depressão, porque chegou a Natal, chegou a Semana Santa, chegou o aniversário do meu querido. Outra vez começo a culpar alguém. Outra vez sinto culpa. Outra vez a negação. Outra vez um pouco mais de aceitação. Outra vez tristeza. Outra vez aceitação. E finalmente termina com a aceitação, que não significa que não volto de sentir isso, mas estou aceitando e começando de avançar com minha vida e naquele novo que Deus está fazendo. Você entende como funciona? Não é que você não está avançando quando você volte de sentir a mesma coisa. Faz parte do processo de luto. Você vai voltar de sentir várias vezes as mesmas emoções. E cada vez que você volte de experimentar, é processar, é avançar, é ficar enfrentando e processando, externalizando essa parte. E sim, você está subindo essa escada e vai chegar à parte onde você fica fora da escada. E você começa de entrar a nova estágio de vida que você vai ter, ok? Então, uns pensamentos sobre a dor, e vocês não têm esse nas notas, se vocês querem anotar. Ou se não, se vocês querem que eu anoto para colocar no grupo, eu posso fazer. Mas tem uma agenda para a dor. O primeiro é entender diferentes estados de luto e vários sentimentos associados à perda ou ao processo de luto podem ocorrer em momentos diferentes para pessoas diferentes. Não todos passem igual. Esses estados duram mais para alguns e quase certamente se unem e se relacionam em diferentes estados. Não existe um padrão ou tempo normal preciso que determine como uma pessoa deveria passar ou quando ela passará pelo processo de luto. Não tem. Você não pode medir, dimensionar. Eu passei 1 ano, você deveria passar em 1 ano. Você não pode comparar nenhum luto com outro luto. O luto de cada pessoa é seu luto, é seu processo. E cada um tem que fazer seu próprio processo. A regra mais importante a lembrar é que todos precisam passar pelo processo, ok? O seguinte pensamento. É cada pessoa processa o luto de maneira diferente. Esse é o resumo. Cada pessoa processa
de maneira diferente. Esse é especialmente importante entre os cônjuges ou familiares, porque às vezes a tendência é julgar outro familiar porque não está expressando o luto do mesmo jeito que você está expressando. Esse não significa que não está sofrendo, só que está lidando de outra forma, está experimentando de outro jeito que você está experimentando. Okay? Seguinte pensamento: a restauração ou a cura não acontecem automaticamente e não, o tempo não cura as feridas. Se você não faz o processo, o tempo não vai curar. Você vai ficar preso ou presa num estágio do luto, ok? Os ministérios de aconselhamento todos os dias acompanham pessoas que estão sofrendo há anos porque não foram capazes de tratar suas mágoas e emoções. Eles estão presos em um ou mais estágios de luto e nunca tiveram sucesso em passar pelo processo de sua perda ou luto. Eu vou falar sobre cada estágio, como processar para sair do outro lado ou para ficar processando e não ignorando, ok? Então, o resumo é: o tempo não vai curar se não sofrermos intencionalmente. Okay? Temos que sofrer o luto, a perda, o dor, sem passar pela fase de tristeza, de depressão. Depressão não é que você tem que ficar deprimido, mas os sentimentos depressivos, a tristeza, o dor. Se não sentimos o dor, não vamos sair do processo de luto. Não, se não choramos, não vamos ser consolados. Okay? Então, o próximo pensamento é: muitos de nós acreditamos que nossa tragédia é algo com quem temos que lidar, especialmente os tipos machões e mulheres fortes. E entender: Deus nunca pretendeu que lidássemos com nosso própria dor, ou que lidássemos com ela nós mesmos. Ele sabe que a partir dele não podemos e que precisamos muitas vezes ajuda de outras pessoas. Na maioria das vezes, Deus usa outras pessoas para nos ajudar a lidar aberta e diretamente com o sofrimento e a perda. Okay? Então, o resumo é que geralmente precisamos de ajuda. Não fomos feitos para fazer isso sozinhos. Okay? Então, agora eu quero falar sobre os estágios da semana passada e quero falar de como, se estamos presos no estágio ou se estamos dentro, experimentando esse estágio, neste tempo, neste momento, o que pode me ajudar de romper, de ficar preso, ou de começar de processar esse estágio. Então, fiz a pergunta a semana passada: você está preso em algum estágio do luto? Vamos falar sobre como processar cada estágio. E você pode estar experimentando 3 ou 4 estágios de vez. E qual é que o mais forte começa com este processando? Mas você precisa processar todos os estágios. Então, eu fiz essa tarefa a semana passada para identificar. Então, fique pensando sobre isso na semana que vem também. O qual estágio você está experimentando? Algo está impedindo que você está tocando o dor ou processando o estágio? Você está evadindo e você está pronta para começar de processar, de dar presença e convidar Deus de caminhar com você esse estágio.
e talvez procurar ajuda com outra pessoa. Se sim, esse vai ajudar de como sair de ficar preso, ou como processar o impacto e a negação. Então, uma maneira de romper é reconhecer que, em primeiro lugar, o processo de desconexão é gradual. Você não se pode desconectar totalmente com essa pessoa ou essa situação que você perdeu todo de vez. Esse destruiria você. Você precisa fazer pouco a pouco. E o processo de impacto e negação é um intento de ficar conectado com essa pessoa. E só podemos começar o processo de desconexão pouco a pouco. Só podemos começar de romper com a imagem de como ia ser minha vida e aceitar que minha vida não vai ser aquele que eu imaginei e que eu estava sonhando. Então, vou ter uma imagem, um quadro, uma pintura bem distinto daquele que eu estava pensando. Então, é um processo que você não pode processar todo de vez. Você precisa processar pouco a pouco, ok? Então, uma maneira de romper a negação é começar de falar sobre a perda. Se você tem uma negação de uma perda da sua infância, uma perda da sua juventude, e você não pode conectar, fazer uma conexão emocional, então procura ver um filme que é parecido, um filme que alguém perdeu algo parecido àquele que você perdeu. Vendo o filme, você projeta sobre este filme as suas emoções, e este filme vai ajudar você a começar a fazer uma conexão com suas emoções. Escuta música que conecta você com as emoções. Talvez música que foi importante com esta pessoa, que vai ajudar você a fazer uma conexão com aquele que você perdeu. Pensa em outras pessoas que estão vivendo aquele que você viveu no passado. Esse, especialmente se você está preso ao impacto e negação já por muitos anos, e você não pode ter uma conexão emocional com isso, tenta de pensar em outras pessoas e que é aquele que eles estão vivendo, a ver se esse ajuda você a conectar com seus sentimentos. Também você pode orar para Deus. Deus, pode me conectar com minhas emoções e com minha perda. Pode começar de fazer uma conexão comigo, com aquele que eu perdi, para eu poder processar isso. Fala sobre aquele que você perdeu. Começa de enfrentar a perda no grau que você pode. Não tem que enfrentar além, mas começando de enfrentar aquele que você pode. E é como uma cebola. Você talvez não pode cortar a cebola para chegar para o centro, mas você precisa tirar capas da cebola, e cada capa que você tira, você vai chorar. A cebola faz chorar, você vai chorar, e você tira a próxima capa, você tira a seguinte, até que você chega para o coração da cebola. Às vezes é assim, rompendo a negação. Você rompe um pedaço de vez e vai processando. Você vai dimensionando aquele que você perdeu. Não só perdi a pessoa, perdi os sonhos do futuro com essa pessoa. Perdi o compartilhar as férias com essa pessoa. Perdi o compartilhar os netos com essa pessoa. Perdi o viajar com essa pessoa, o jubilar do trabalho e ter uma nova vida. É dimensionando, medindo aquele que perdimos e chorando cada parte, enfrentando cada parte, fala com alguém aquele que perdemos.
confronta coisas que faz você enfrentar a perda. Por exemplo, visitas para o cemitério, indo para os lugares que vocês foram juntos. Para mim, quando perdi o meu cachorro, era sair pelo parque, onde eu tirei ele para fazer xixi e popô. Então, eu tive que sair e caminhar pelo parque sozinha, sem ele. Eu chorei. Eu coloquei lentes, óculos do sol, e chorei todo o passeio que eu dei para o parque, só de uma volta, e voltei para casa para chorar. Faz que você enfrenta este tipo de coisa. Se é ir para comer num restaurante onde você gostava de comer com essa pessoa, vê e come sozinha nesse restaurante. Ainda se você precisa chorar, chora. Você pode sentar na esquina, dando espalda para o povo do restaurante, e você pode comer ali chorando. Mas esta é uma maneira de ajudar a romper a negação daquele que você perdeu. A ver. Começa de dar um nome àquele que você perdeu. Eu perdi isso. Não só perdi a pessoa, mas perdi sua companhia, perdi o falar com essa pessoa, perdi o ter sexo com essa pessoa, perdi o dormir juntos, perdi até brigar com essa pessoa, perdi os abraços, os beijos. Começo de nombrar, de falar especificamente aquele. Procura alguém que pode ouvir você. Também não tem que parar a sua vida, mas toma tempo para enfrentar. Toma tempo para, se é 15 minutos cada dia, ou se 1 hora, ou 2 horas, fim de semana, de sentar e pensar, e processar, e falar sobre aquele que você perdeu. Toma o tempo para fazer. Procure olhar fotógrafos com essa pessoa. Pensa em lembranças que você tem com essa pessoa. Não fique tão ocupado que você está evadindo a perda. Essa é uma forma de negação. E não espiritualiza. Fala honestamente daquele que você está sentindo. Okay? Não finge que você está bem quando você não está bem. Seja honesta. Não espiritualiza aquele que você está sentindo, mas seja honesta com Deus, com você mesmo, com outras pessoas que você pode se abrir. Não use drogas nem álcool para evitar a negação. As drogas ou álcool podem prolongar o processo e também podem trazer novos problemas. E ainda se você precisa usar um antidepressivo, não usa de forma que você está evitando o dor ou evadindo o dor. Você precisa sentir o dor. Se o dor está destruindo você, talvez você precise um pouco de ajuda para poder processar o dor, mas não para evadir o dor, ok? Se você fica preso neste estágio, você pode experimentar depressão, fadiga, falta de sono ou ansiedade como resultado. Então, é muito importante romper a negação. Falando sobre como romper a raiva e culpando outros. Esses vão juntos nesse estágio. Primeiro, identificar com quem você está com raiva. É reconhecer que você não é quem você normalmente é nesse processo de luto. É reconhecer, eu não sou eu neste momento, eu não sou eu nesse processo, não sou a mesma pessoa que normalmente sou nesse processo. É reconhecer isso.
e não tentar de fingir que você é normal. Viktor Frankl falou que uma reação abnormal com uma situação anormal é um comportamento normal. É normal reconhecer que você não está anormal neste momento, porque você está enfrentando uma situação fora do normal, anormal. Não é a normalidade de vida. Então, vai mexer com você em todo aspecto da sua vida. Então, algumas coisas que precisamos fazer para romper, ficar preso na raiva, é descobrir como expressar a raiva. Você precisa expressar a raiva. Você precisa reconhecer a raiva. Você precisa procurar como tirar a raiva. Então, construindo algo com um martírio, pegando, mas pela construção. Pode ser uma boa maneira de expressar a raiva, de externalizar a raiva sem pegar uma pessoa. Você pode pegar uns cravos e uma madeira e pegar as cravos com a madeira. Ainda se você não está construindo algo pela casa. É uma maneira de expressar a raiva. Limpando a casa. Você pode limpar a casa com raiva. Mas é algo construtivo. Você não está destruindo ninguém ou alguma coisa. Você pode pintar para tirar a raiva. E pintar com raiva. Pintar tirando a pintura sobre a tela, como uma maneira construtiva para expressar ou externalizar essa raiva, ok? Você pode gritar dentro do carro, ou pode gritar com uma travesseira, ou duas travesseiras, e gritar dentro disso, e esse vai externalizar a raiva sem gritar com uma pessoa, ok? Também você pode ir para a ginástica e pegar esses bolsos que tem lá, que fazem com boxeo. Academia, este é aquele que vocês falam. Pode ir para a academia e pegar esses bolsos que tem lá, como forma de externalizar a sua raiva, sem ferir uma pessoa. Você pode escrever os seus pensamentos mais escuros, mais profundos, e logo romper o papel e queimar esse papel, como forma de queimar expressar a sua raiva e logo queimar a raiva, ok? Mas também precisamos identificar com quem estou com raiva. Estou com raiva daquela pessoa que faleceu, estou com raiva de Deus. Se é por Covid, estou com raiva do governo, estou com raiva do laboratório que desenvolveu isso, estou com raiva das pessoas que viajaram e trouxeram este para a nossa cidade. E identificar com quem você está com raiva, ok? E reconhecer que precisamos chegar ao ponto de começar a abrir mão e perdoar. Precisamos chegar ao momento de perdoar. Perdoar as pessoas com quem estamos com raiva. Aun se é a pessoa que faleceu. Se não está pronta ainda para perdoar, começa de pensar no processo de que eu preciso perdoar essa pessoa. Então, eu vou perdoar. Ainda se não estou pronta ainda, vou expressar a raiva. Talvez escrever uma carta para essa pessoa expressando a sua raiva e logo queimando ou rompendo a carta. Mas logo é chegar ao ponto de perdoar. Se alguém está tentando ajudar você e você está com raiva desta pessoa, tenta de tomar uns passos atrás, não expressar a raiva com a pessoa. Este é um
ponto onde você precisa tomar responsabilidade de você mesmo e responsabilidade da sua reação e não reagir atacando a pessoa, senão reconhecer, espera, não quero atacar você, estou com muito raiva, eu preciso tomar distância, eu preciso processar isso e logo vou chegar de processar e falar com você. Então, se uma pessoa tentando ajudar você incomoda você e você fica com raiva desta pessoa, não reage no momento. Toma um tempo, toma um espaço e pensa, o que está acontecendo que estou com raiva desta pessoa? E talvez escreve uma carta para essa pessoa dizendo, este não ajuda. Eu estou precisando espaço, ou este é aquele que me ajude. Este não, mas este sim. Este não preciso, mas esse preciso. E preciso que você me dê um tempo, porque não sou normal. E esse tipo de coisa me incomoda neste momento. Eu amo você, eu aprecio você, mas esse não me ajuda neste momento. Então, você pode escrever uma carta para a pessoa expressando que você valoriza essa pessoa, você ama essa pessoa, mas não ajuda a maneira que a pessoa quer ajudar você neste momento. Ou você pode conversar com essa pessoa quando você fica com calma. Conversa com a pessoa, expresse aquele que incomoda você e fala que você é muito mais sensível nesse momento que normal e que por isso a pessoa, mas quer expressar aquele que está incomodando, ok? Então, essas são algumas maneiras de romper ficar preso de raiva, como processar a raiva e culpando outros, para não ficar preso neste processo. Agora vamos falar sobre a culpa. E vamos passar um pouco a hora hoje, mas eu sinto que é importante para vocês de aprender como processar isso, para que vocês, nessa semana, podem voltar e pensar sobre esses estágios e processar um pouco melhor os estágios onde você está, ainda se você tem ficado preso nesses estágios. A seguinte estágio é culpa. Por que sentimos culpa? Ok? Então, sentimos culpa, sentimos porque realmente erramos com algo, ou porque sentimos que erramos em algo, ou porque queremos ordem na vida. Vamos ver, alguém colocou uma pergunta? Ai, não, ok, está bem, é um comentário. Então, queremos ordem na vida, então estamos procurando uma razão de por que a vida não tem ordem, porque não queremos que a vida fique impredecível. Então, nesse estágio de culpa, para romper a culpa, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que é normal sentir culpa quando temos uma perda e precisamos descobrir por que estou sentindo culpa. Realmente fiz algo errado? Ou sinto que fiz algo errado que não é algo realmente que eu fiz? Ou estou querendo ordem na vida, estou procurando como explicar que minha vida ficou desordenado, porque uma perda tira o sentido de ordem na vida. Então, eu estou procurando sentir que é minha culpa, que minha vida perdeu a ordem, porque eu não estou podendo organizar minha vida, não estou podendo proteger minha vida ou controlar a vida para ter sempre ordem na vida. Então, este pode ser uma das fontes no aspecto de culpa. Então, para romper a culpa, preciso descobrir, é culpa verdadeira ou é culpa irracional? É culpa falsa?
É culpa que não é culpa de algo que eu realmente fiz. E preciso falar sobre isso com outras pessoas. É muito importante estar presente com aquele que estou pensando. Quando eu estou pensando sobre culpa, é pensar sentindo que eu estou culpável. O que é que eu sinto que eu fiz que eu estou culpável? Eu preciso ser consciente dos meus pensamentos e pensar se estou, reconhecer se estou pensando sobre a culpa que estou pensando, que estou processando. Pode ser uma maneira de tentar de recuperar a pessoa. E talvez preciso me falar a verdade. Não posso recuperar essa pessoa, ainda se eu sinto culpável. Se os pensamentos são irracionais, eu preciso admitir, estou sentindo sentimentos de culpa irracional, que não fazem sentido, que não são reais, que eu não fiz algo real. Neste caso, eu preciso receber a graça de Deus, eu preciso reconhecer, não é racional. Quando é racional, eu preciso me perdoar e aceitar a perdão de Deus. Quando é irracional, eu preciso encontrar o que é a verdade. Eu preciso começar de pensar sobre a verdade. Quando esse sentimento de culpa apresenta, o que é a verdade? Então, vamos olhar 3 aspectos desse pensamento de culpas. O primeiro é que eu não fiz suficiente quando a pessoa estava viva. Ou eu não falei suficiente quando a pessoa estava viva. Então, este é a culpa de focar sobre aquele que eu deveria ter feito. E a tendência é esquecer tudo aquele que eu fiz. Neste caso, precisamos lembrar, mas o que é que eu fiz? Eu expressei amor com essa pessoa. Eu amei essa pessoa. Eu fiz o melhor que eu podia com essa pessoa. Eu passei bons momentos com essa pessoa. Temos que cuidar de não idealizar, mas é lembrar também tudo o bom que eu fiz. Sim, eu falei o meu amor com essa pessoa. Talvez não falei 3.000 vezes, mas talvez falei 2.000 vezes. Então, preciso lembrar que eu, sim, fiz boas coisas também. E o mais provável é que você fez mais bom que mal. Mais vezes você mostrou amor com essa pessoa que não. E é lembrar todas as vezes que você, sim, amou essa pessoa. Sim, foi presente com essa pessoa. Sim, compartilhou com essa pessoa. E não é só medir aquele que faltou. Porque a nossa tendência é você tem uma tela branco com só mancha, só marca vermelho. A tendência é colocar o foco sobre a marca vermelho e esquecer de ver toda a tela que está branco. E este é aquele que faz a culpa. Você fica focado naquele mancha, aquele marca vermelho, esquecendo toda a tela branca daquele bom que você experimentou e que você expressou com essa pessoa. E é lembrar de colocar a sua mente também sobre as boas lembranças que você, sim, compartilhou com essa pessoa e os bons momentos que você serviu essa pessoa, que você atendeu essa pessoa, que você passou tempo com essa pessoa. E essa é parte de colocar a culpa no seu lugar, ok? Outro sentimento de culpa está comunicando, eu tomei a decisão errada. Esse é quando a pessoa talvez está morrendo de uma enfermidade
e você foi para esse médico, mas não foi pelo outro médico. Ou você fez o tratamento natural e não o tratamento de médicos. Ou você fez o tratamento dos médicos, mas não fez a cirurgia. E quando você fica pensando sobre a decisão que você tomou, neste momento é que eu tomei a decisão de não visitar a minha mãe no Natal, e ela faleceu. E você fica com a culpa de porque eu não fui visitar a mãe no Natal, para ter este momento de ver a mãe. E aquele que você tem que lembrar, é muito importante lembrar, você tomou a melhor decisão que você poderia com a informação que você teve no momento. E você não é Deus sabendo o futuro. Você não é adivina para saber o que ia acontecer. E ninguém vai culpar você por tomar a decisão que você tomou com a informação que você tinha. Então, se Deus falou para você, faz isso, e você desobedeceu, você precisa confessar, receber a perdão de Deus e perdoar você mesmo. Mas a maioria das vezes você se sente culpável porque você sente que você deveria ter feito outra coisa. Mas se reconhecer na vida, todos tomamos a melhor decisão que podemos com a informação que temos, vivimos do melhor informação que temos, e todos caminhando com Deus, estamos fazendo o melhor que podemos com aquele que temos em nossa capacidade. Não somos Deus. Não temos não podemos lidar com o peso de que eu deveria ter feito todo perfeito. Neste momento, precisamos reconhecer nossa humanidade, nossa vulnerabilidade, nossa incapacidade de fazer tudo para todos. E nossa realidade de que cada dia estamos fazendo o melhor que podemos com aquele dia. E todo o que não somos capazes de fazer, precisamos abrir mão e entregar para Deus e deixar Deus ser Deus e reconhecer que Ele é Criador e somos a criação dele. Ok? Então, o terceiro, que é a tendência de pensar com respeito à culpa quando perdemos alguém, eu sou uma pessoa mal, eu sou uma pessoa terrível. Esse é quando a culpa começa a atacar nossa identidade. E precisamos reconhecer esses pensamentos e reconhecer que são mentiras, que são enganos, e que é um ataque à nossa identidade. E talvez precisamos ajuda neste ponto de caminhar com alguém, porque esse é quando começamos a ter sentimentos de auto-rejeição, auto-ódio, auto-desprezo. E este é perigoso neste processo de culpa. Se você está lutando com isso, procure ajuda com alguém que pode ajudar você a descobrir o que é nossa identidade em Deus, que é a aceitação de Deus, e poder aceitar nossa humanidade, nossas falências, nossas limitações, porque Deus nos aceita no ponto em que estamos, ok? E neste caso precisamos aceitar a graça e bondade de Deus e aprender a ter graça e amabilidade com nós mesmos, ok? Então,
Nesta fase, este é como começar a lidar com a culpa, recebendo a perdão pelas coisas que realmente somos culpáveis e perdoando nós mesmos e pelas outras coisas, começando de pensar, processar a culpa, reconhecer que é um sentimento normal, mas lembrando de pensar, mas que é a realidade no meio deste processo. Então, agora vamos olhar como sair de ficar preso de negociando e barganhando. E não é muito longo. E logo vamos olhar o último, que é depressão. Então, rompendo a negociação, o barganhando, é primeiro reconhecer que esse é um jogo mental para crer que de alguma forma posso trazer esta coisa ou esta pessoa de volta, que de alguma forma posso mudar o resultado e recuperar aquele que eu perdi e reconhecer não posso recuperar. É normal esse jogo, mas não queremos ficar preso neste jogo mental, ok? Deus nos quer abençoar em Cristo e não temos que barganhar com Deus para que Ele dar sua presença, para Ele dar algo novo, para Ele restaurar nossas vidas. Não temos que barganhar com Deus. É só receber o amor dele, receber sua graça, sua presença, seu consolo. Mas talvez você tenha que ficar falando a verdade com você mesmo, que a pessoa foi embora, que esta coisa que eu tive foi embora, que eu perdi aquele que eu perdi, esse estágio da minha vida foi embora, esse tempo, essa vivência, essa experiência acabou. Talvez tenha que ficar lembrando e falando a verdade comigo mesmo, que essa persona morreu, já não tenho essa pessoa. Esse estágio ajuda que você enfrenta a perda pouco a pouco. É quando você está reconhecendo, ok, eles foram embora, mas tento de recuperar eles. Mas se não avanço, eu posso ficar estancado olhando ao passado, focado no passado e focado naquele que eu perdi. Então, para romper isto é começando de falar a verdade, falar com outras pessoas, reconhecendo que o morto ou a perda daquele que eu perdi é final. Não é temporário, mas é final. Enquanto eu estou neste mundo, eu vou ver eles de novo no céu, mas o relacionamento no céu vai ser diferente. Então, está no passado, reconhecer está no passado, não podemos mudar o passado. E não podemos acelerar esse estágio, precisamos enfrentar pouco a pouco, mas é ficar lembrando, ficar falando a verdade enquanto eu estou atravessando. Dar um pouco de esperança de recuperar. E não queremos colocar pressa sobre esse processo, porque colocando pressa pode forçar que enfrentamos mais além daquele que estamos capazes de enfrentar. Mas é pouco a pouco enfrentando esse processo, falando a verdade e assimilando que foi embora e que não posso recuperar, ok? Então, este é o processo de deixar o passado atrás e de começar de focar sobre qual mudanças preciso fazer no presente, o que preciso começar de mudar, de fazer de forma diferente, de enfrentar para começar de focar para o futuro. Se algo estava faltando na minha vida, esse é o processo onde eu
posso começar de adicionar algo novo na minha vida para melhorar a situação que eu estava vivendo, ok? Então, esse é como romper ou como sair, ou como processar a parte de negociando, é reconhecer que estou negociando, tentando recuperar, mas começar de pouco a pouco assimilar que não vou recuperar o passado, que vou enfrentar o futuro sem isto, que é aquele que nos leva para a depressão, tristeza, desespero, onde realmente estamos enfrentando o dor da perda. Então, como rompemos ou como assimilamos ou como processamos esta fase? Primeiro é lembrar que emoções negativas não são maus. Não são cômodos, mas não são maus. Temos permissão para sentir as emoções que sentimos que são negativas. Podemos começar a sentir, enfrentar e expressar essas emoções de uma forma saudável. E aprender que estão comunicando a perda. Estão comunicando que meu futuro não vai ter isso. Você não tem que esconder estas emoções. Bom, aqui são algumas realidades. Você vai lamentar, vai sentir saudade dessas pessoas para sempre. Você nunca vai superar a perda de que já não tenho essa perda como parte da minha vida. Sempre vai fazer uma parte da sua vida, mas também vou experimentar cura, uma saúde nova, de reconstruir uma vida de uma nova forma, que sua vida vai incluir a perda, mas a perda não vai definir ou determinar sua vida. Vai fazer parte da vida, mas você vai construir outros quartos. Vai ser um quarto na casa da sua vida, mas você vai começar a casar uma casa mais grande com novos quartos. Novas salas. Então, esta perda vai ser uma sala na sua vida, mas você vai construir novas salas no quarto da sua vida, ok? Você vai ser uma pessoa completa, vai ser uma pessoa íntegra de nova, mas você vai ser diferente. Não vai ser nunca a mesma pessoa que você era antes da perda. Você vai ser outra pessoa, incluindo a perda. Então, no processo de depressão, umas coisas importantes é tomar cuidado de você mesmo, fazer coisas que faz você sentir bem. Por exemplo, exercício, massagens, um banho quente, se você tem um banho na casa, se não vai para um lugar que tem jacuzzi e toma tempo num jacuzzi, que faz você sentir relaxado, que ajuda a desintoxicar você no seu corpo. Não evita estar com outras pessoas. Você precisa conexão com outras pessoas durante essa fase ou esse estágio de depressão. Se está evadindo pessoas, procura um conselheiro para ajudar você a processar isso, ou procura um grupo de apoio, um amigo com quem você pode falar. Seja consciente do seu progresso. Se você está ficando preso nesse estágio, procure ajuda. Confia que pouco a pouco a sua vida vai melhorar. Não tão rápido sempre como você quer, mas vai ficar melhor. Tenha esperança.
Mas se depois de meses você não está dormindo, se você está perdendo muito peso ou engordando muito, ou se você tem pensamento de suicídio, procure ajuda. Se você não está processando a depressão e você precisa de ajuda, talvez profissional, para processar isso. Cuida de você mesmo. Evita álcool e drogas, porque se pode fazer mais longo e pode fazer mais devagar o seu processo e não ajuda e pode trazer outros problemas, ok? Então, tenta de manter uma rotina, uma rotina na sua vida. É muito importante a rotina, porque uma rotina traz um sentido de bem-estar, um sentido de avançar. Tenta de não deixar a sua vida perder totalmente a rotina. Desenvolve uma rotina de repente mais devagar, mas fica com uma rotina. Pelo um ano, tenta de não fazer mudanças grandes na sua vida. Por exemplo, não tenta de mudar de trabalho, de abrir ou começar um novo relacionamento com uma nova pessoa, de mudar de uma cidade para outra cidade, ou vender a casa, ou tirar tudo desta pessoa, ou não faz mudanças que trazem estresse na vida. Fica com a vida rotinária que você teve antes, enquanto você está processando esta perda, de pelo menos um ano, ok? Procure distrações, um filme, sair a comer fora, um deporte, um livro, uma música que você gosta, pintar. Procure distrações que deixa você, não todo o tempo, mas por um tempo que deixa você descansar de pensar sobre sua perda. Essas distrações, jogos de mesa, jogos com amigos, pode dar um descanso que você precisa para logo voltar de chorar a tristeza que você tem. Procure apoio, ajuda, grupos de ajuda, conselheiros, pastores, amigos, especialmente pessoas que têm passado pelo mesmo que você está passando. Falando com eles pode ajudar vocês a entender como é o processo. Cuida de você mesmo, dorme bem, come bem, faz exercício, tem algo de vida social. Vai ser menos que antes, mas é muito importante tomar a decisão de se relacionar com pessoas, de sair da sua casa, de encontrar pessoas, fazer shopping, comer. Ainda se antes foi 3 horas e agora você só tem forças para 1 hora. Faz algo de conexão com pessoas fora de ficar isolado. Fala sobre seu egoísta, impotente, estúpido, odioso, culpável, etc. Fala dos seus sentimentos com as pessoas. Externaliza eles. E faz coisas para elevar sua confiança. Faz coisas que fazem você sentir bem e sentir que você tem êxito. Esse vai produzir confiança que vai ajudar a ministrar a sua autoestima neste tempo. E procure equilíbrio, momentos para chorar e estar só, e logo empurra você mesmo para sair e fazer coisas que você desfrutava antes da perda. Lembra vocês, lembra isso, pouco a pouco as coisas vão melhorar. Então, finalizando hoje,
dá para você mesmo permissão para fazer o luto, ok? Não se pode ter conhecimento sem emoção. Podemos estar cientes de uma verdade, mas enquanto não sentirmos sua força, a verdade não nos pertence. A cognição de cérebro deve ser adicionada à experiência da alma. Essa é uma cita de Arnold Bennett. A ver. Então, o luto não é nosso inimigo, nem é uma pegada, nem fraquezas, nem é pouca fé. Querem tempo de copiar isso? Vamos ver. Não. Alguém está aplaudindo. Ok. Então, estou perdida nos meus notas. Aqui. Então, o seguinte é isso. Vamos de novo aqui. O luto não é nosso inimigo, não é uma pegada, nem fraqueza, nem é pouco fé. Lembre isso. O luto é normal e necessário como parte de nossa vida no planeta Terra. É forte e leva tempo. É também a única maneira de lidarmos com êxito, com privações e perdas. Precisamos fazer isso, queridos. Precisamos dar a nós mesmos e aos outros permissão para passar pelo processo de luto, em vez de resistir ou condenar os outros ou a nós mesmos. O luto é uma forma de partido e nos levar à maturidade, à plena medida de Cristo em nós. Então, meus queridos, vamos terminar com isso hoje. E espero que você pode abraçar o material de hoje, a aula de hoje, e fazer o processo na sua própria vida. Volte pela tarefa da semana passada e começa de falar, de externalizar, de processar aspectos do seu luto. A semana que vem vamos falar outro aspecto de como é o trabalho de luto, porque é um trabalho, é uma decisão que tomamos para decidir, vou fazer isso na minha vida. É trabalho, é difícil, é doloroso, mas o fim, eu prometo para vocês, o fim é vida, é novidade, é experimentar Deus em maneiras que nos surpreende. Ele tem uma resolução para nós que ele quer revelar para você o seu amor, o seu consolo, quem é ele. Quer levar você de conhecer ele como nunca antes, através deste processo de luto, para você ser consolado e poder logo consolar o mundo que está chorando. Vamos orar. Pai, obrigada, obrigada que o Senhor é nosso consolador, obrigada que o Senhor nos acompanha, nos encontra, nos ministra e nos leva nesse processo. E, Senhor, eu peço para meus amigos que estão vendo isto, que estão ouvindo, que estão participando no curso, que o Senhor provê tudo aquele que eles precisam para poder processar e falar com alguém sobre seu luto, sobre sua dor, para poder, Senhor, te encontrar. E, Pai, eu peço que o Senhor faz esses encontros nesta semana com meus amigos. Começa, Pai, de falar aos seus corações e fique falando aos seus corações e trazendo consolo, trazendo esperança, trazendo eles no processo, no caminho, para desconectar eles daquele que eles têm perdido,
colocando esse no seu lugar, nos seus corações, para trazer eles, de fazer o giro do atardecer, para começar de olhar para um novo amanhecer. Pero, Pai, sabemos que é um processo que não podemos colocar tempo, não podemos afanar. É um processo que precisamos dar o tempo e caminhar com o Senhor. Então, Pai, traz eles e ministra. Obrigada, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, boa tarde, boa manhã e até a próxima. Tchau. Obrigada. Boa noite, tchau, obrigada, amada, estava demais. Vamos parar a gravação. Estava ótimo. Rosana, pode parar a gravação? E aqueles que querem compartilhar, podemos ficar, mas se... Não, para a gravação.